portugueses iniciaram as viagens de descobrimento marítimo, no início do século XV, a Europa tinha um conhecimento muito limitado do Oceano Atlântico. Em 1421, o infante Dom Henrique começou a enviar os seus navios para o sul, com o objetivo de ultrapassar o Cabo Bojador, que era então, para muitos, o fim do mundo conhecido. 12 anos depois, o navegador Gil Eanes conseguiu dobrar o cabo, revelando que era possível continuar em frente, ao contrário do que diziam as lendas que circulavam então, segundo os quais o mar era baixo, os navios não teriam altura de água suficiente para poderem flutuar, e as correntes muito fortes, impedindo o prosseguimento das viagens. Nessa primeira fase, os navegadores do infante Dom Henrique usaram barcas, umas embarcações pequenas que eram também empregues na navegação costeira e fluvial e que tinham um só mastro com uma vela. As maiores barcas teriam uns 30 tonéis de arqueação, e isto quer dizer que podiam transportar 30 tonéis, ou seja, barris com cerca de 1,5 metros de altura por 1 metro de largura máxima. Nesta altura, o tamanho do navio era medido em função de sua capacidade de transporte, e o tonel era a medida de referência. Dizia-se, portanto, que o navio era de 30 tonéis ou 30 toneladas, o que tinha o mesmo significado. Foi nessas barcas que conseguiram os primeiros navegadores do infante, tal como Gil Eanes. Mas, quando este navegador passou o cabo, viu que podiam ser empregues navios maiores, e na viagem seguinte foi usado um barrinel, navio do qual se sabe muito pouco. No princípio dos anos 40 do século XV, as viagens para o sul conheceram um novo impulso, depois de um curto período de paragem. As circunstâncias, porém, tinham mudado entretanto. Os portugueses navegavam então em mares que nunca tinham sido sulcados pelos europeus, com ventos e correntes que desconheciam, e as viagens tornavam-se cada vez mais longas. Era preciso um novo tipo de navio para ultrapassar essas dificuldades. Foi assim que surgiu a caravela. Era uma embarcação com cerca de 50 tonéis e 2 mastros, cada um com uma grande vela latina, isto é, uma vela com formato triangular, um pavimento corrido da popa à proa e um pequeno castelo à popa. Na verdade, apenas um sobrado mais alto. Debaixo do convés guardavam-se os mantimentos e outras mercadorias, mas o espaço era muito apertado porque o casco do navio era muito esguio. A caravela foi um navio ideal para explorações durante todo o século XV. O casco afilado e as velas latinas tornavam-na muito veleira, quer dizer, era um navio que andava bem à vela. Com estas velas podia navegar a bolina, ou seja, prosseguir numa rota em zigue-zague contra a direção do vento. Por outro lado, sendo uma embarcação relativamente pequena, podia seguir junto às costas, entrar nas embocaduras dos rios e subir pelo seu curso, explorando um pouco do interior do continente. Ao mesmo tempo, porém, a caravela era maior que os navios que os portugueses tinham empregue até então nas primeiras viagens, e isso queria dizer que poderia levar mais mantimento e água. Ao mesmo tempo, porém, a caravela era maior que os navios que os portugueses tinham empregue até então nas primeiras viagens, e isso queria dizer que podia levar mais mantimentos e água potável para os tripulantes, e assim as viagens podiam ser cada vez mais longas. As caravelas foram os navios do descobrimento. As caravelas foram os navios dos descobrimentos portugueses desde 1440 até 1488, quando Bartolomeu Dias passou o Cabo da Boa Esperança e entrou no Oceano Índico, na expedição que abriu o caminho para a viagem de Vasco da Gama e para o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. As duas pequenas caravelas da frota de Bartolomeu Dias foram ainda responsáveis por uma das maiores revoluções geográficas do século XV. É que os europeus estavam convencidos que os oceanos Atlântico e Índico não tinham ligação marítima entre si.
pensavam que a África se prolongava até o Polo Sul e com esta viagem provou-se que afinal havia comunicação entre eles. A partir daqui, porém, a caravela já não era suficiente. Quando regressaram da viagem de 1488, os navegadores disseram ao rei de Portugal, Dom João II, o príncipe perfeito, que as caravelas não aguentavam os mares fortes que tinham enfrentado. Por outro lado, as viagens eram agora demasiadamente extensas e esses navios não podiam já transportar nem homens suficientes, nem carga, nem mantimentos que chegassem. As caravelas foram substituídas pelas grandes naus nas viagens para o Oriente, mas continuaram sempre até o século XVIII a serem usadas na navegação atlântica. Na verdade, a grande importância da caravela foi precisamente o ter permitido que os portugueses explorassem o Atlântico e tivessem aprendido como se navegava neste oceano. Quando se afastavam para o largo, perdiam de vista as costas que lhes serviam de orientação. Foi a bordo das caravelas que os portugueses aprenderam a navegar no mar alto, com recurso a observações das estrelas, tendo assim criado a navegação astronômica, que iria ser a forma de todos os navios se orientarem nos mares até o aparecimento dos satélites já nos nossos dias. Quando o italiano Alvise Cadamosto navegou para a costa africana a bordo de um navio português pelos meados do século XV, disse que as caravelas portuguesas eram os melhores navios que até então havia em toda a cristandade. Outros navegadores usaram palavras semelhantes, mas cumpre perguntar por que, isto é, por que é que as caravelas eram navios tão eficazes como o reconheceram muitos dos que nelas andaram. O êxito da caravela latina de 2 mastros, a caravela de Descobrir, como aparece descrito em alguns documentos portugueses do século XV, ficou a dever-se às suas extraordinárias qualidades veleiras que eram resultado de uma grande superfície bélica, talvez o dobro do que era usual na Europa e no Mediterrâneo. Nessa época, para os navios do mesmo tamanho, aliada a um casco esguio e comprido que a tornavam veloz e fácil de manobrar. Exatamente aquilo que procuravam os marinheiros que saíam de Portugal para explorar mares por onde não se sabia que alguém tivesse alguma vez andado. No tempo dos descobrimentos, os navios não tinham motores e os veleiros dependiam totalmente do vento para navegarem. Se o vento não soprasse, o navio ficaria parado. Os marinheiros sabiam que em todas as regiões do mundo existiam ventos dominantes. Eram os ventos mais fortes que nessa zona durante todo o ano, ou durante uma certa estação sopravam sempre vindos do mesmo lado. Se esses ventos fossem favoráveis à viagem, seria rápida, mas se os ventos fossem contrários, o vento não deixava o navio seguir em frente. Era necessário encontrar a solução para este problema. A caravela é um navio no tempo dos descobrimentos. Trata-se de um grande veleiro equipado com grandes velas redondas. Estas velas penduram-se nos paus de grandes dimensões, a que os marinheiros chamam vergas. As vergas, por sua vez, prendem-se aos mastros dos navios fazendo uma cruz, ou seja, a verga é colocada numa posição perpendicular ao mastro. As vergas são presas aos mastros através de um sistema de cabos que permite uma certa flexibilidade. Por isso, não estão totalmente fixas e podem oscilar de um lado para o outro. Os marinheiros chamam este movimento bracear. Um movimento muito importante porque permite às velas redondas apanhar um vento que sopre da zona das alhetas e mesmo da zona do través, não alterando a sua rota. Porém, esta oscilação é limitada e não permite às velas redondas apanhar os ventos que soprem para além do través, como os ventos de Amura. Disse então que uma nau não pode navegar a bolina, ou seja, não pode navegar com ventos que entrem na seção dianteira. Infelizmente, para a nau que tenta voltar no ponto anterior, o vento sopra diretamente da proa, portanto a vantagem dada pelo bracear é inútil. É necessário encontrar outra solução.
A solução encontrada pelos marinheiros é simples. Eles rodavam o leme até que o vento entrasse. Era suficiente para que o navio começasse a deslocar-se. Mas assim alguma coisa parece estar errada, pois o navio não navega deslocando-se noutra direção. Mas então os marinheiros usam um novo truque e nessa altura viram um leme com toda a força até que o vento comece a entrar e assim passam a rumar. Ao contrário das velas das embarcações comuns, as velas da caravela permitem-lhe navegar a bolina, ou seja, com ventos que soprem das zonas do través até a zona da amura. Isto fazia da caravela um navio muito rápido em zona de ventos difíceis e um navio extraordinário para explorar mares desconhecidos, onde não se conheciam ainda os tipos de ventos que lá existiam. As velas e as vergas das caravelas eram muito diferentes das vergas e velas das embarcações comuns. As velas das caravelas eram triangulares e chamavam-se latinas, e as vergas alinhavam-se ao mastro num sentido paralelo ao eixo do navio. Isto quer dizer que uma ponta da verga apontava para a popa e a outra apontava para a proa. Mas não é tudo. Estas vergas eram muito móveis e os marinheiros mudavam muitas vezes sua posição em relação ao mastro. Por exemplo, se o vento soprasse da direita, estibordo, os marinheiros mudavam a verga para o lado esquerdo do mastro, pois só assim a vela podia apanhar o vento, e se o vento soprasse da esquerda, bombordo, fazia exatamente o contrário, mudando a verga para o lado direito. A caravela, como qualquer navio de vela, não pode navegar em frente com ventos que soprem da proa, chamados ventos ponteiros, e é obrigada a limitar a manobra da nau. Porém, como pode navegar com ventos de amura, o seu ângulo de desvio é muito menor.